Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje é dia 5 de agosto de 2024, segunda-feira, um dia de pânico nos mercados e talvez seja um bom dia para voltar a gravar esse quadro do Panorama Macro, né? Quadro que eu falo aqui um pouco sobre os principais acontecimentos da semana. Hoje, em especial, o mercado abrindo numa forte queda, né? Mercado em pânico. Bolsa americana caindo com mais de 5% de queda, né? E isso realmente preocupa os mercados, preocupa a maior parte dos investidores, até porque já tinha bastante tempo que o mercado não caía com essa intensidade, todo mundo vinha comprando e subindo, não se falava mais sobre carteiras perdedoras e sim quem estava ganhando mais ou menos, e agora o mercado de repente dá um banho de água fria na maior parte dos investidores. Vou tratar aqui com vocês um pouco do que aconteceu e eu estava buscando aqui alguns materiais, isso aqui é de 2022 e olha a apresentação que eu tinha feito nesse dia, comentando aqui, a recessão chegou. Então já em 2022 o mercado questionava se essa recessão chegaria e é justamente o que o mercado questiona hoje, né? 2 anos depois, exatamente 2 anos depois. E qual que é o grande ponto aqui? O mercado já tinha ficado de mau humor na semana passada, quando nós tivemos dados de geração de empregos menores do que o esperado, eram esperados 185 mil novos empregos, foram gerados 115. Os pedidos de seguro-desemprego vieram acima do esperado e isso gerou essa preocupação com a recessão. Isso porque nós estamos praticamente 2 anos com juros altos, juros contracionistas nos Estados Unidos, e isso tende, com o passar do tempo, a puxar o freio de mão com bastante intensidade. Os países desenvolvidos não são mais acostumados a terem juros tão altos, né? Até porque grande parte desses países, principalmente na Europa, caso os Estados Unidos com as dívidas muito altas, esses juros muito altos aumentam muito o custo da dívida, então isso começa a ter um peso muito grande. E hoje, nesse fatídico dia, Bolsa Americana, aqui é a Bolsa de Tecnologia, Nasdaq, abrindo com menos 5,5%. Como vocês podem ver nessa última barra, o mercado já recuperou ao longo do dia, não a ponto de positivar, eu estou mostrando aqui nesse ponto, mas teve uma boa recuperação. Na minha visão, eu estou zerado na minha carteira e com os meus clientes, eu não fiz nenhuma compra, mas na minha visão me pareceu um pouco exagerada essa reação. Ainda considero um pouco cedo. Quando a gente segue aqui analisando o mercado, essa queda dos últimos dias de 15% na Bolsa de Tecnologia é muito próxima do que aconteceu aqui em 2022, quando o mercado estava realmente preocupado com uma recessão. Então, ainda assim, existe espaço para cair aqui pelo menos mais 7% para se igualar às quedas aqui de 2022. Mas eu acredito que o mercado deve digerir ainda alguns dados econômicos que tem para sair ao longo da semana. Só que, olha que interessante, né? Enquanto o mundo está se preocupando com uma possível recessão, a semana passada a Berkshire, empresa aqui do Warren Buffett, zerou metade da sua posição em Apple e colocou mais 277 bilhões em caixa. Quer dizer, numa possível recessão, Warren Buffett vai ter 277 bilhões para comprar várias empresas. Isso seria o suficiente para comprar grande parte dos ativos brasileiros, inclusive. Talvez as principais empresas brasileiras poderiam ser compradas só com o que o Warren Buffett tem em caixa. Então, é muito dinheiro, isso abre uma grande janela de oportunidade para ele e vamos observar como vai ser nesses próximos dias. O grande ponto é que quando a gente olha a performance setorial desses últimos dias, a gente nitidamente vê uma performance que mostra aqui uma busca por segurança. Então, utilities, para quem não sabe, são empresas de saneamento, elétricas, real estate também, empresa aqui que tem ali uma grande presença física mesmo em imóveis, né? E a gente percebe que consumo discricionário, que entra aqui Apple, Tesla, empresas de varejo de modo geral, tudo aquilo que não é essencial dentro do consumo foi o que mais caiu.
Então, de certa forma, o mercado realmente começa a precificar uma busca por segurança, ainda que se realmente tiver um período de quedas muito fortes, dificilmente nós teremos setores que vão passar ilesos, mas isso já começa a mostrar um que a gente chama de rotation, né? Uma rotação do setor de tecnologia que veio carregando o mercado nas costas nesses últimos meses, nesse último ano e meio, e possivelmente migrando para outros setores. Agora, a pergunta é, essas empresas de tecnologia subitamente perderam qualidade? Elas deixaram de ser as melhores empresas do mundo? Apple, Microsoft, Nvidia? Não. Só que nesse momento de pânico, o mercado não quer mais saber, né? São empresas que já tinham subido muito, que por conta desse aumento muito forte, ela perde um pouco da atratividade porque ela começa a ficar muito cara e aí, por consequência, o mercado fica também muito sensível a pequenos movimentos ou movimentos mais pessimistas no mercado. O grande ponto é que, dado tudo o que aconteceu, então, dados econômicos negativos nos Estados Unidos, no final de semana nós tivemos aumento das tensões entre Israel e Irã, depois de Israel ter feito ali uma cena de filme do James Bond, eliminando o principal líder político do Hamas dentro do território iraniano, a 700 metros do Palácio Presidencial iraniano, e agora os iranianos prometem uma retaliação contra Israel. A preocupação do mercado seria numa escalada a ponto de envolver outros países do Oriente Médio, mas se isso tivesse motivado a queda do mercado nesse momento, nós veríamos petróleo em alta. E não foi o que aconteceu. Aliás, ele vem caindo hoje, considerando aqui muito mais uma preocupação com recessão do que uma preocupação com um aumento de uma crise no Oriente Médio. Então, não foi isso que influenciou o mercado nesse momento. Já quando a gente olha os dados econômicos na China, também são preocupantes. Aqui são os títulos de 10 anos do governo chinês, eles vêm em queda. Então, quando isso acontece, significa que o mercado começa a precificar juros mais baixos no futuro por conta de uma possível recessão. A situação chinesa também é muito complicada. Desde ali de 2020, quando eles tiveram um lockdown bastante intenso, eles não conseguiram engrenar a economia. E quando a gente fala de China, é preciso considerar que eles vieram de 30 anos de uma economia extremamente dependente de construção civil, investimentos do governo e vendas de terrenos, de modo geral, que geram muita receita para as cidades que vendem esse terreno. A construção civil desacelerou muito, né? E por conta disso, a economia não tem como, de uma hora para outra, substituir um setor que respondia por 20%, 23% por outro que, né, não vai passar a gerar tanta riqueza de uma hora para outra. E esse gráfico ele mostra o seguinte, olha, a economia chinesa é extremamente dependente aqui em propriedade e investimentos, enquanto os gastos das famílias mantêm uma proporção muito baixa em relação à geração do PIB. Então, quer dizer, o cidadão chinês, a cultura chinesa, não é uma cultura ainda de consumo como é a cultura americana. Isso por si só movimenta muito a economia. No caso dos chineses, até por uma questão social, uma questão mais de organização familiar, eles precisam guardar dinheiro para fazer poupança para a velhice. Então é um raciocínio completamente diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que consome muito, que pega muito dinheiro emprestado, investe, gasta. Então, naturalmente, o consumo chinês vai ser muito menor que o padrão ocidental. Já entrando no Japão, que foi o grande causador aqui dessa queda hoje. Durante a madrugada ele vinha caindo mais de 10%, entrou mais de uma vez em Circuit Breaker, que é um mecanismo da Bolsa de Valores que ela congela as negociações para tentar acalmar o mercado. Mas o que a gente sabe é que isso aqui é uma situação fruto da proposta do Banco Central japonês em voltar a aumentar os juros. O que acontece no Japão? O Japão vem de 30 anos em que ele tem uma economia estagnada, não cresce, e ele tem uma moeda muito desvalorizada. Somado a isso, eles vêm com juros zero ou juros negativos há muitos anos. E por que o Banco Central japonês reduziu os juros dessa magnitude? Porque
Os juros baixos são uma forma de você estimular o crescimento econômico. Então eles chegaram ao ponto de levar os juros para zero. Se você deixasse o dinheiro no banco, não ia render nada. E mesmo assim, eles não conseguiram crescimento, não conseguiram aumento da inflação e continua assim desde lá da década de 80, década de 90, até mais ou menos meados ali de 2020, 2021, na crise do Covid. E isso por si só gera uma operação que é chamada de carry trade, que é fruto dessa dinâmica aqui. Nós temos 3 ativos aqui em questão. O verdinho é a taxa de juros brasileira, que hoje está aqui em 10,5%. Deixa eu colocar uma cor mais fácil. 10,5%. Em laranjado, a gente tem taxa de juros americanas, girando aqui em torno de 5,5%. E no Japão, em 0,25%. Olha a diferença para vocês verem. Isso gera um efeito em que os investidores vão até o Japão, tomam o dinheiro emprestado a 0%, a 0,25%, só que em vez de usar esse dinheiro para investir no próprio Japão, eles compram dólares com esse valor e investem em outros países ao redor do mundo que vão oferecer melhores oportunidades. Então, por exemplo, ele pode pegar dinheiro emprestado no Japão a 0,25 e investir em renda fixa brasileira a 10,5. Quer dizer, ele está ganhando esse spread, essa diferença. E isso foi considerado por muito tempo, né, nesses últimos anos, o dinheiro grátis do mercado. Você pegava dinheiro ali num juros muito baixo no Japão, levava para outros países, comprava renda fixa brasileira, renda fixa no México, renda fixa americana, agora que está mais alta, comprava bolsa americana, tecnologia americana que só vem subindo. E isso funcionou muito bem até o dia que deixou de funcionar, né? Por que isso aconteceu? Porque agora o cenário mudou. A gente não está falando de recessão nos Estados Unidos nesses últimos dias. Se você tem recessão, o mercado espera que os juros americanos voltem a cair, né? Para você estimular novamente a economia. Enquanto isso, no Japão, o Banco Central japonês está dizendo que ele vai subir os juros. Então isso inverte completamente essa dinâmica do chamado carry trade, que é essa operação que ele tira dinheiro emprestado no Japão e investe em outros países, porque agora ele tem um custo maior para pegar dinheiro emprestado no Japão e nos outros países você tem queda de juros, como vem acontecendo globalmente nesse momento. Então, acabou essa operação. Como o mercado vem percebendo que ainda tem a promessa de mais altas na taxa de juros no Japão, essa operação, de repente, não faz mais sentido, né? Acabou o dinheiro grátis. E por que isso acontece? Porque ela funciona enquanto o juro no Japão é zero. A partir do momento que isso se inverte, o mercado, né, esses investidores que fazem essas operações, vão desfazer as operações e vão retornar o capital para o Japão. Quer dizer, ao desfazer, ele vende, por exemplo, se ele estava investido em bolsa americana, ele vende bolsa americana, coloca esse dinheiro no bolso e devolve lá no Japão. Esse capital começa a retornar para o Japão. Só que o que acontece? Quando você retorna esse capital para o Japão, você tem um capital em dólar. E você precisa comprar novamente o iene, que é a moeda japonesa. Se você tem que comprar, você gera demanda, o preço da moeda japonesa se valoriza. Só que o Japão é um país exportador e países exportadores se beneficiam de uma moeda desvalorizada. Então, por exemplo, quando um americano vai para o Brasil, que é uma moeda mais fraca, o dinheiro dele rende ali. E a mesma coisa é no Japão. Quando o americano vai comprar algo no Japão, a moeda dele rende ali no Japão. E isso é o que está em jogo nesse momento. Então nós tivemos uma forte queda nesses últimos, nesse dia, aliás, hoje. E quando a gente olha o histórico do movimento da moeda japonesa, a gente percebe que o dólar em relação ao ien vem se valorizando há muitos anos, né? Aqui eu estou pegando desde 2021, só para vocês perceberem que desde 2021, já considerando essa queda nos últimos dias, o dólar valorizou 34% em relação ao ien. Então esse é o cenário que nós temos hoje, um cenário de preocupação com uma recessão americana, de preocupação com a economia japonesa, que deu uma rasteira nesses investidores que estavam acostumados com dinheiro grátis. E agora, quando a gente olha de forma mais cíclica, o mercado espera já que vai acontecer esses momentos de pico e vale. Nós estamos num momento
que quando a gente olha alguns dados econômicos, principalmente aqui os dados de desemprego, os dados de desemprego bateram aqui uma mínima histórica nos Estados Unidos, ali em 3,5%. Ele começou a aumentar um pouquinho, está em 4,3%. E o que o mercado espera que pode acontecer agora? Ele espera que a gente possa começar a cair nessa montanha russa. E o questionamento é se isso vai ser uma recessão profunda, como se o mercado viesse realmente até aqui embaixo, ou se ele vai fazer o chamado soft landing, que é basicamente ele fazer uma retração, uma correção um pouco mais suave e novamente voltar a subir. Esse seria o cenário perfeito. O que pegou o mercado desprevenido foi justamente esses dados de desemprego nos Estados Unidos, que falaram, opa, vamos ligar o sinal de alerta, porque pode ser que o Banco Central americano tenha deixado os juros altos por muito tempo e agora eles erraram a mão e vão derrubar a economia, gerando uma recessão profunda. Então, esse cenário de recessão, inclusive, é positivo para o Trump, né? Porque quem está no governo vai ficar com a imagem colada a uma possível recessão. E nesse momento, olha só alguns sinais, né, dentro desse ciclo econômico que podem mostrar um pico ou um fundo, né? Nesse momento a gente teve o início de aumento no desemprego, então nós viemos desse cenário claramente que aconteceu recentemente, um fundo ali de uma mínima de desemprego para um início desse nível de desemprego. Então, o questionamento agora é muito simples. Iremos até o fundo do poço ou iremos somente numa pequena recessão? Essa semana vai ditar o tom do mercado nesses próximos meses e caso, né, não se confirme uma recessão ou o mercado não assuma de vez esse cenário pessimista, hoje, né, já se vislumbra algumas boas oportunidades no mercado, já que nós tivemos quedas muito fortes em ativos muito bons.